Olá, meus amigos. Estou aqui novamente com Palavras de Vida. Eu separei aqui Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui são palavras de Jesus. Jesus aqui, pouco antes de retornar para o Pai, ele deixa bem claro para os seus discípulos o quanto era fundamental a pessoa do Espírito Santo estar na vida deles para que eles pudessem testemunhar. Os discípulos aguardam essa promessa do Pai, né, que Jesus em outro momento já tinha falado, que eles deveriam ali buscar e esperar por essa promessa, e assim eles fizeram. E o Espírito desceu sobre eles. E somente por meio do Espírito Santo, eles tiveram a capacidade, eles tiveram o poder, a virtude, né, como outras versões dizem, para poder testemunhar de Cristo. O cristão precisa disso. O cristão precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, infelizmente, em nossos dias tem sido esquecido. É uma triste realidade. E nós não temos condições nenhuma de expressar Cristo, de falar de Cristo de uma maneira poderosa, de uma maneira que leve vidas a uma genuína conversão a Deus, se não for pela condução, pela direção do Espírito de Cristo. Precisamos do Espírito Santo. Sem Ele é impossível, volto a dizer, impossível nós testemunharmos de Cristo. Porque se fizermos isso, se abrirmos a nossa boca ou tentarmos testemunhar de Cristo por nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto, né, com um discurso teológico, um discurso de oratória, ou de qualquer ferramenta que muitos têm usado em nossos dias, como o próprio outro exemplo também, a questão do coaching e tantas outras ferramentas, não querendo desfazer dessas coisas, acredito que elas tenham sua importância. Mas agora querer pegar essas coisas e querer substituir um testemunhar de Cristo por meio do Espírito Santo, sinto muito, esse testemunho não terá resultado. Vidas não se converterão de fato ao Pai, não se converterão de fato a Deus. Somente amassagearão o ego do ser humano, apenas levarão pessoas para uma reunião, mas uma reunião como qualquer uma outra reunião, uma reunião social. Mas precisamos levar vidas por um testemunhar pelo Espírito de Cristo, para que de fato essas pessoas entendam entre o Espírito e a alma delas que Cristo é o Senhor. E somente dessa maneira teremos uma reunião cristocêntrica, uma reunião em Cristo de pessoas que de fato se converteram e entregaram suas vidas a Cristo. Infelizmente, muitos líderes e muitas pessoas hoje têm recorrido a tanta coisa, a tantos métodos, a tantas formas, e suas reuniões até têm crescido. Mas será que de fato essas reuniões têm a aprovação de Deus? Será que de fato essas reuniões e essas aglomerações têm a pessoa de Deus no centro dela? Tem Cristo como centro dela? É uma questão a refletirmos e pensarmos. Testemunhar de Cristo é estar na direção do Espírito dele, é estar cheio do Espírito dele. Diferente de muitas manifestações que são interpretadas como manifestações do Espírito, e na verdade são manifestações carnais, são manifestações até mesmo demoníacas. O Espírito do Senhor veio para nos conduzir por Cristo, para nós falarmos de Cristo e expressarmos Cristo. E qualquer coisa que foge a isso é fraco, é sem valor e não tem vida. Mas que possamos buscar isso, buscar o Espírito do Senhor para que Ele nos conduza pela verdade e de um testemunhar eficaz em Cristo.
Vamos orar em cima disso. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez por essa oportunidade e peço, Senhor, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que nesse momento estão ouvindo, Senhor, me ouvindo nesse momento, por essa oração, que o Senhor nos leve, Pai, a viver uma vida contigo, pelo Teu Espírito, pelo Espírito de Cristo, porque, Senhor, só assim entendemos que poderemos testemunhar de Teu Filho, de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traga isso sobre nós, esta graça, este poder e esta comunhão com Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus, que Deus te abençoe.